Gostaria de agradecer imensamente, né, à comissão do simpósio pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o pôster do simpósio, vi minha fotinha lá no meio de um monte de professor que eu admiro tanto. Fiquei muito feliz, né, de me ver ali representado. Espero que gostem da palestra. Então, o título da minha palestra é Uma dieta materna pobre em proteínas pode promover o desenvolvimento do câncer prostático na prole? Então, eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre a introdução sobre o que é DORAD. Eu sei que a professora Patrícia Boer já deve ter feito uma introdução excelente para vocês no início do simpósio, mas aí eu vou introduzir para que a gente consiga chegar nos nossos objetivos aqui. Então, né, começando falando um pouquinho sobre programação fetal, que é a resposta permanente de um organismo a um estímulo ou insulto durante um período crítico do desenvolvimento. E dependendo do tipo, a dose pelo tempo, isso pode afetar de diversas maneiras, como, por exemplo, menor peso ao nascimento e aumentar as suscetibilidade a algumas doenças. Então, isso começou com a hipótese do fenótipo econômico, que falava que adaptações metabólicas no início da vida ajudam na sobrevivência do organismo exposto a uma condição adversa, selecionando assim uma trajetória de crescimento adequada para aquele ambiente adverso. O primeiro pesquisador, né, que falou sobre isso, que demonstrou a associação entre exposição materna e as condições adversas, foi o David Barker, e que isso tinha algumas consequências para a saúde da prole. O Barker demonstrou que o baixo peso ao nascimento, causado pela desnutrição materna, estava associado ao aumento de incidências de morte por doenças cardíacas em homens idosos. E ele falou isso em 1989. Foi daí que saiu a ideia do Fetal Origin of Adult Disease, que era a hipótese de Barker, que implica no ambiente fetal como um fator de risco significativo para doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, hipertensão, diabetes do tipo 2 e a obesidade mais tarde na vida. Mais ou menos nessa data, um pouquinho depois, surgiu William Gardner, que também observou uma associação entre alterações no ambiente intrauterino e o aumento de incidência e distúrbios prostáticos na prole adulta. Então, ele disse que as origens das doenças prostáticas, incluindo o câncer, encontram-se nas influências ocorridas em útero sobre a próstata em desenvolvimento. Então, por que esses períodos intrauterinos e neonatais afetam a biologia da próstata na prole? Então, aqui a gente tem nessa representação que mostra que a morfogênese da próstata inicia-se durante o período intrauterino e ocorre uma intensa proliferação e diferenciação celular durante essas fases. Então, esse período intrauterino é uma fase crucial, onde existe a determinação, iniciação e o processo de formação da próstata, que a gente chama de branching morfogênese, ou em português de morfogênese de ramificação. Então é nessa fase onde os insultos gestacionais podem ocorrer, né, ou logo após o nascimento, que podem impactar no desenvolvimento desse órgão para toda a vida. Então, a desregulação nesses processos, que é altamente controlado no início da vida, pode afetar potencialmente o desenvolvimento de distúrbios na próstata com o envelhecimento, incluindo o câncer de próstata. Então, só para a gente fazer, né, uma recapitulação sobre o que é o câncer de próstata e como ele é importante, aqui um dado que já não é tão recente, mas em 2021, estimou-se que mais de 1 milhão de homens desenvolveriam câncer de próstata em todo o mundo, mostrando a sua grande relevância. E aí, para estudar isso, né, como que a gente entende esse processo de alterações gestacionais e a que pode ou não levar ao câncer de próstata? Para isso, então, para entender melhor esses efeitos da programação fetal no desenvolvimento do câncer de próstata, a gente usa alguns modelos experimentais para entender esse processo. Então, a dieta hipoproteica gestacional e lactacional, durante esse período perinatal, é um modelo de roedor que é um dos mais utilizados
para estudar essa temática DORA ou na programação fetal. Então, o que já foi demonstrado? O que a gente já sabe sobre a restrição proteica materna? Já foi publicado que ela altera o número de alvéolos pulmonares, o desenvolvimento do pulmão, a disfunção cardíaca, aumento do estresse oxidativo no fígado, também causa redução do número de neurônios no hipocampo e no hipotálamo, tem uma diminuição do número de néfrons no rim e também uma redução do número de células beta no pâncreas. E também ela altera alguns parâmetros morfofuncionais na próstata. Então, a gente usou mão, né, do nosso modelo experimental, aqui pode parecer um pouquinho confuso, mas vai ficar mais fácil de entender nos próximos slides. Então, só para a gente ter um panorama, nós estudamos animais logo depois que eles desmamaram, no dia pós-natal 21, e animais ao envelhecimento, com 540 dias de idade. Então, tivemos todos os grupos experimentais, onde o grupo controle só se alimentou com uma dieta padrão, e os grupos tratados, a mãe comia uma dieta hiperproteica durante a gestação ou durante a gestação e lactação. Então, a gente tinha a mãe, e conseguimos pegar todos os parâmetros biométricos da mãe para obter os resultados. De cada mãe, a gente separava 4 filhotes, sempre machos, para estudar a próstata. A partir deles, a gente coletava sangue para fazer umas análises de ELISA e pegando alguns dados hormonais séricos, como testosterona e estrógeno. A partir daí, a gente dissecava aqui a próstata e tirava especificamente a próstata ventral, que no animal ela é a mais responsiva aos tratamentos hormonais e o que nos deu os efeitos mais relevantes. Desses dados, a gente fez histopatologia, imunohistoquímica, Western blot e também uma análise de proteômica. Então, aqui eu vou compilar para vocês alguns dados que a gente teve desses estudos, diferenciando em 3 diferentes artigos. Então, até o final da apresentação, a gente vai ter bastante dado para a gente poder falar aqui. E aí, no finalzinho da apresentação, eu deixo um tempinho para caso vocês tenham alguma dúvida. Então, aqui, começando, né, com os nossos primeiros resultados, então, no dia pós-natal 1, logo que esses animais nasceram, a gente já tem essa diferença bastante discrepante entre um animal controle, onde a mãe se alimentou de dieta padrão, e um animal onde a mãe se alimentou de dieta proteica. É possível observar aqui o tamanho bastante diminuído quando comparado ao grupo controle. Aqui no dia pós-natal 10, né, 10 dias após eles terem nascido, a gente tem 3 grupos experimentais, o grupo controle, o grupo onde a mãe se alimentou de dieta hiperproteica durante a gestação e o grupo onde os animais se alimentaram durante a gestação e lactação. Então, a gente pode ver que a restrição proteica durante gestação e lactação é bem mais severa, né, para o crescimento do animal. Por isso, esse foi o grupo de escolha para a gente proceder para as próximas análises, principalmente as análises de proteômica e de transcriptômica. Então, aqui a gente tem no dia pós-natal 21, que é o dia que os animais desmamam, né? Então, aqui eles já ficam sozinhos na caixa, e aqui a gente fica ainda mais discrepante o tamanho dos animais controle, principalmente comparado com os animais onde as mães comeram dieta hiperproteica durante a gestação e lactação. Aqui a gente tem alguns dados hormonais. As alterações que a gente observou aqui foram principalmente em insulina, IGF e progesterona, mas hoje a gente vai dar bastante enfoque em 2 hormônios, que é a testosterona e o estrógeno. Então a gente pode observar que os animais no dia pós-natal 21 tinham um pouco mais de testosterona nos grupos tratados e também, principalmente no GLLP, que é o grupo de gestação e lactação, com dieta hipoproteica, mais estrógeno. E isso se inverteu nos animais velhos, os animais com 1 ano e meio de idade, onde a gente tinha um decréscimo de testosterona e também um aumento do estrógeno. Então, isso representou, né, para a gente essa proporção bastante alterada entre testosterona e estrógeno. Quando a gente pode observar aqui que os 2 grupos, né,
tanto gestação como gestação e lactação tinha essa proporção entre estrógeno e testosterona bastante aumentada. Então, para quem já estudou qualquer órgão na reprodução, sabe que esses dois hormônios são extremamente importantes para o crescimento das células. E ter esses hormônios alterados nessa idade impacta bastante nesse desenvolvimento. Aqui a gente tem a morfologia desses animais no dia pós-natal 21. Então, para começar explicando, eu vou começar pelo animal controle. Então, aqui a gente tem um corte de próstata ventral, corada em hematoxilina e eosina, e aqui a gente pode observar o epitélio prostático com o lúmen repleto de secreção, e aqui ó, o estroma, onde a gente encontra a matriz extracelular. Aqui numa imagem aumentada, a gente pode ver o epitélio prostático, com as células justapostas. Essa seria a morfologia de uma glândula normal. Quando a gente compara aos grupos tratados, tanto gestação como gestação e lactação, é possível observar lúmens menores, e principalmente aqui nesse grupo de gestação e lactação, a gente tem alguns alvéolos que ainda não estão totalmente luminizados, com a luz aparente. Então é possível observar aqui bem menos secreção, mostrando um atraso no crescimento e no desenvolvimento dessa glândula. Então aqui a gente tem um gráfico onde mostra exatamente isso, onde a gente tem uma maior fração epitelial nesses animais, visto que eles têm muito menos lúmen aparente aqui no tecido. Aqui a gente tem também esse gráfico para os animais de 540 dias. Aqui a gente consegue ver a glândula de um animal adulto, muito mais preguiada do que o de 21 dias, os lúmens muito maiores, com muito mais secreção, mas também é possível observar maiores quantidades de estroma e menos lúmen nesses animais, mostrando também que nos animais adultos a glândula impactada ela tem menor secreção. E aí, para tentar entender isso, a gente foi olhar a proliferação celular desse tecido. Está alterado ou não está alterada? Então, a gente fez uma reação para KM67, que é um marcador de proliferação celular. Então, como a gente pode observar aqui, não houve diferença entre os grupos experimentais, principalmente nos animais velhos. Então, a gente pode observar aqui algumas proliferações, e aqui a gente tem uma proteína, que BAC, que é uma proteína pró-apoptótica, para ver o balanço entre proliferação celular e morte celular. E aqui em áreas normais de tecido, o que a gente pode observar é que não tem alteração entre o crescimento nesses tecidos aqui. Mas aí a gente também olhou para uma proteína chamada prostateína, que impacta bastante aqui. A prostateína é uma proteína de secreção da próstata ventral que representa muito a atividade da glândula, o quanto ela está produzindo de secreção ou não. E aí a gente pode observar que nos animais tratados a gente tem bem menos prostateína, o que pode impactar na quantidade e na qualidade da secreção da próstata. E aí a gente fez uma pequena comparação aqui, tentando entender. É possível essa diminuição da prostateína impactar no potencial reprodutivo desses animais, sabendo que a secreção da próstata ela é importante para a maturação, dos espermatozoides? Mas esses animais já são velhos, eles têm 1 ano e meio de idade, isso é importante no aspecto reprodutivo? A gente fez uma comparação, essa comparação não é exatamente tão precisa, mas ela traz alguns panoramas para a gente. Então, esse pesquisador demonstrou que um dia de vida em um rato equivale mais ou menos a 34,8 dias em um humano. Então, fazendo uma comparação hipotética, nossos animais de 540 dias teriam por volta de 52 anos. Vamos colocar uma idade entre 50 e 60 anos. E aí, essa idade, para homens, é importante no quesito reprodução? E a gente pode ver por esse artigo aqui que sim, a idade de 50 anos aqui é ainda bastante importante para a reprodução em homens. Então, mostrando que a má nutrição materna durante a gestação e lactação pode impactar na reprodução desses homens ao envelhecimento. Então, mostrando o quanto isso pode ser importante até para a reprodução. A gente não foi a fundo desses dados, a gente tem muito dado de reprodução que ainda precisa ser estudado, mas essa menor produção dessa proteína já nos mostra aponta algumas alterações que a gente pode ter.
Aqui a gente vai ver agora as alterações histopatológicas que a gente teve. Então, eu vou passar aqui um quadro de possíveis alterações que a gente pode observar na próstata desses animais ao envelhecimento. Aqui, primeiro, a gente tem uma próstata adulta normal. Então, como eu já expliquei, a gente tem epitélio simples aqui, cilíndrico, todos os núcleos justapostos. Aqui a gente tem a região da secreção prostática. E aqui no meio do epitélio a gente tem estroma com a matriz celular. A gente pode ter uma atrofia epitelial, que é a transformação desse tecido epitelial, que é simples e cilíndrico, para um epitélio simples e plasmatoso, como a gente pode observar aqui. E claramente, dentre esse tecido, a gente pode observar que vai ter uma perda de atividade da glândula, né? Aqui essa célula está muito menos ativa do que essa aqui. A gente pode também ter uma hiperplasia fisiológica periférica, que é esse monte de projeção epitelial para dentro do lúmen que pode acontecer. Isso aqui ainda não é uma lesão, mas já é uma alteração prostática. A gente pode ter uma hiperplasia típica, então o que a gente pode observar aqui, ó, esse epitélio que era simples e cilíndrico, olha como ele se transformou no epitélio estratificado. Olha a quantidade de camadas celulares que a gente tem aqui. Prosseguindo, a gente entra para uma neoplasia intraepitelial, onde a gente pode observar esse epitélio, que era simples, agora bastante estratificado, com algumas características como essa redondinha, que é um microácino, e é uma coisa bastante importante para se pontuar aqui, ó. Isso aqui é um vaso sanguíneo. E para todos que já fizeram matéria de histologia, sabe que dentro do tecido epitelial, nessa fração tecidual, a gente não tem vasos sanguíneos. Todo o suprimento desse tecido vem da camada abaixo ali, na matriz celular, ali do tecido conjuntivo, onde a gente tem os vasos sanguíneos que vão nutrir esse tecido. Então, aqui já é uma alteração bastante grande, mas ainda é uma neoplasia, porque a gente ainda consegue observar a luz do ácido aqui. E a gente tem a carcinoma in situ, que já é um carcinoma, que já é um câncer por si, que a gente vê que oblitera, né, fecha toda a luz do ácido, e a gente pode observar, dá para ficar um dia inteiro olhando para essa imagem e vendo as alterações. Então aqui a gente vai ter grandes vasos sanguíneos, como a gente pode observar aqui. A gente tem muita proliferação celular, muita apoptose, núcleos bastante diferentes uns dos outros. Então a gente tem muita alteração tecidual em região tumoral. Então a gente fez uma análise histopatológica para poder observar quais as alterações que a gente observou dentre os animais controle e os animais que foram tratados. Então, olhando para a atrofia é uma alteração bastante normal nos animais, principalmente ao envelhecimento. Então, conforme o animal vai se envelhecendo, a glândula vai perdendo alguma alteração. Então, aqui a gente teve, né, um pouco menos de atrofia nos animais um pouco menos de atrofia nos animais tratados, mas nada tão relevante para a gente mostrar aqui. A gente também não teve alteração na hiperplasia periférica, atipia também não teve alteração, mas o que a gente mais teve de alteração e que foi mais interessante para a gente foi observar o desenvolvimento do carcinoma in situ nesses animais. Então, quando a gente pode observar aqui, ó, nos animais controle, a gente não observou nenhum desenvolvimento de câncer. A gente teve câncer em 1/3 dos animais que foram submetidos à restrição gestacional e metade dos animais que foram submetidos à restrição proteica gestacional e lactacional desenvolveu carcinoma em si. E aqui isso foi bastante legal porque era um resultado que a gente não esperava. Eu contei até outro dia aqui no laboratório o quão surpreendente foi esse resultado. A gente estava no laboratório, eu e o professor Juscelino olhando os resultados. Na hora que a gente viu a primeira massa tumoral, o Juscelino falou: o que é isso? Ele olhou outra, olhou de novo, já pegou uma outra lâmina, achou mais um. Ele saiu pelo corredor chamando todos os professores, a professora Nayeli, o professor Luiz Fernando Barbizan, todo mundo para ver o que é isso, porque realmente foi um resultado muito surpreendente, que deixou a gente muito feliz, que era uma coisa que a gente esperava alterações prostáticas, mas não esperava achar um tumor tão grande como esse. Então, aqui a gente tem uma prancha, né, exemplificando até a região onde o tumor se desenvolve. Então, a gente tem uma corte total de uma glândula prostática aqui, um aumento, né? Então a gente pode observar o epitélio simples aqui, células justapostas. Aqui, o desenvolvimento do tumor
animal submetido à restrição na gestação. Então aqui, olha como essa massa tumoral é bastante grande, ó. A gente pode observar que a gente tem 2 alvéolos. Olha o aumento e aqui, o destaque, olha o tamanho desse núcleo. E no tecido epitelial, as células costumam ser muito iguais, muito próximas. E aqui a gente pode observar a diferença entre esse núcleo e esse, como essas células já estão bastante alteradas. Aqui esse foi um dos maiores tumores que a gente achou, bem na periferia do órgão. Aqui já pegando 3 ou 4 alvéolos, mas ainda assim não é um câncer invasivo, né? A gente sabe, por isso que a gente chama de carcinoma in situ, ele está preso, né, dentro de alguns alvéolos. E aí a gente pode observar aqui, ó, os núcleos e essa estrutura que a gente chama de microácido. Então aqui a gente tem um gráfico que exemplifica esse resultado que a gente teve, quase 50%, exatamente 50% dos animais que desenvolveram carcinoma in situ nos animais restritos. Aqui a gente tem, né? Então a gente foi estudar fazendo uma imunofluorescência. E o que é essa imunofluorescência? Aqui, no fundo azul, a gente tem a marcação de DAP, acabou marcando um pouquinho demais, mas em vermelho a gente tem alfa-quitina, que marca músculo liso, e a gente sabe que tem músculo liso em volta dos vasos sanguíneos. E olha que lindo, né? Todos esses vasos sanguíneos dentro dessa tecido epitelial. E em verde a gente tem marcação para KM67. E olha a quantidade de proliferação celular que a gente tem nesse tecido. Mas o quanto representa essa proliferação celular? Então a gente fez uma comparação entre um ácido normal, uma região normal de tecido, e uma região do carcinoma in situ, e a gente pode observar aqui, ó, quase 3 vezes mais proliferação. Então 6% de proliferação numa próstata de um animal adulto já desenvolvido é uma quantidade bastante alta de proliferação, como a gente pode observar aqui. Aqui a gente tem, né, o AR, que é o andrógeno, o receptor de andrógeno, uma marcação para receptor de andrógeno, mostrando, né, que essas células todas são responsivas a andrógeno ainda. Então não é um câncer totalmente diferenciado e super agressivo. Então, novamente colocando aqui a alteração, né, todas as células são responsivas ao estrógeno e responsivas ao andrógeno, também à testosterona. Então, mostrando que esse é um câncer, mas ainda é um câncer possível de ser controlado. Aqui tem a foto de todos, né, os carcinomas observados nesse estudo. Então, esse aqui são as nossas relíquias, todas as fotos de tumor. Então, os 4 animais que a gente observou no grupo de gestação e os 6 animais de gestação e lactação. Então, concluindo essa primeira parte, né, em resumo, esse estudo aponta que a restrição proteica altera os parâmetros biométricos e hormonais da prole, e o balanço hormonal também é observado nos animais no envelhecimento e pode estar relacionado com a maior incidência e severidade dessas lesões prostáticas que foram aqui observadas. Aí, a partir daqui, a gente ficou intrigado, mas o porquê, né, esses animais estão desenvolvendo câncer de próstata? Então, para isso, a gente usou mão de algumas ferramentas que a gente chama de análises globais. E a primeira análise global que a gente fez foi a análise proteômica. Então, aqui a gente tem o perfil global, que é o estudo que eu vou apresentar para vocês, de expressão proteica na próstata ventral de ratos submetidos à restrição proteica materna. Redes moleculares associadas à carcinogênese. Então, esse artigo já foi publicado. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, o que a gente fez? A gente fez uma coleta dos animais, novamente, no dia pós-natal 21.540. Como a gente achou as maiores alterações no grupo que foi exposto à gestação e lactação, a gente a partir daqui começou a usar só esse grupo como referência de alteração. Então, fizemos um pool de 3 amostras de cada grupo experimental nas 2 idades. Novamente, coletamos só a próstata ventral e submetemos ela a uma análise proteômica chamada Schottgen. Basicamente, o que é um Schottgen? A gente faz uma extração e quantificação proteica, a gente faz a digestão de proteínas com uma enzima qualquer, por exemplo, a tripsina, a gente submete esses dados a um espectrômetro de massas e esses dados são revertidos para a gente em uma lista de proteínas que tem uma expressão relativa entre elas. Nós usamos algumas ferramentas para analisar esses dados, né, como o Gene Ontology, o EnrichR,
e o string. Eu não vou parar muito para explicar cada uma dessas ferramentas, mas se vocês tiverem interesses em alguma análise de bioinformática como essa, vocês podem ir lá no laboratório do professor Gistulin, o Luiz Marcos, o Matheus, a Isabela, eles podem ajudar vocês, eles já são bastante experientes nessas análises. Então, o que a gente pode observar aqui, inicialmente, novamente, a gente tem nos dias pós-natal 21, a gente pode observar que teve realmente um atraso, né, no crescimento da glândula, como a gente já tinha visto no outro estudo, e aqui a gente viu o desenvolvimento do câncer de próstata. Aqui a gente tem um gráfico que chamam muito de borboleta, mostrando, né, diferencial de expressão entre todas as proteínas que foram observadas no nosso estudo. Aqui, então, a gente tem 142 proteínas que foram expressas em todos os grupos experimentais. Muito provavelmente essas são proteínas constitutivas, né, que fazem parte de todos os tecidos, mas o que a gente realmente vai olhar são para as proteínas diferencialmente expressas dentro de cada grupo. Então, as que estão up reguladas no 21, as que estão down reguladas no 21, up reguladas no 540 e down reguladas no 540. Então, foi dessa fração desses estudos, dessas proteínas, que a gente usou para fazer as próximas análises. Então, aqui a gente tem a primeira análise, né? Então, a gente fez uma análise de enriquecimento, e dessa análise de enriquecimento surgiu alguns termos enriquecidos. Então, esses termos enriquecidos tentam explicar para a gente o que significa essas alterações de expressão de proteína que a gente teve entre cada um dos grupos experimentais. E aí, depois disso, a gente pode pensar nesses termos em relação aos nossos resultados. Por exemplo, no dia pós-natal 21, aqui está representado, em vermelho, os termos relacionados às proteínas upreguladas, que estavam mais presentes nos animais tratados. E aqui em azul, relacionados às proteínas downreguladas, que estavam menos presentes nos animais tratados. E o que a gente tem nos animais que foram mais tratados? Termos relacionados, por exemplo, metabolismo de P450, que é uma enzima que converte estrógeno, totalmente relacionado a estrógeno. A gente tem também, ó, sinalização de estrógeno aqui, ó. Então, via sinalização de estrógeno. De novo, metabolismo de P450. Então, os termos que estão mais regulados tinham algum tipo de relação com estrógeno ou tratamento hormonal. E também tem processamento de proteínas no retículo endoplasmático. Isso a gente pode entender só daqui a pouco, mas já fica essa ideia na nossa mente. E o que estava menos expresso nos animais? A gente tem aqui diversos termos relacionados a junções celulares, como junções de adesão, junção focal, tiny junction, gap junction, caderina. E aí, se a gente for pensar que o tecido que foi impactado aqui é um tecido epitelial, a gente tem um retardo, né, no crescimento do tecido, faz todo sentido a gente ter proteínas que estão ligadas à junção celular, porque basicamente uma célula epitelial, elas são unidas uma com a outra e com a lâmina basal. Se a gente tem menos dessa fração tecidual, a gente tem menos dessas células. Então, se a gente olha a última imagem, que mostra o menor crescimento, casa perfeitamente com esse resultado. Outros termos relacionados são termos relacionados a fatores de crescimento, ao ciclo celular e essa via de sinalização chamada HIPO, que é uma via de diferenciação e crescimento tecidual. Então, assim, esses termos casam perfeitamente com os resultados que a gente tem na nossa morfologia. Aqui a gente tem um circus plot só mostrando, né, os genes, as proteínas que estão relacionadas a cada um desses termos enriquecidos. Aqui a gente tem esse mesmo resultado para 540 dias e o resultado é basicamente o mesmo. A gente tem, para up reguladas, a gente tem alguns termos relacionados a estrógeno e para as down reguladas a gente também tem junções celulares e menor crescimento da glândula. Aqui novamente o circus plot, que mostra as proteínas e os termos aos quais elas foram relacionadas. Aqui novamente, mostrando uma nova análise de enriquecimento,
Essa ferramenta é bastante legal, ela chama EnrichR, que ela compila diversos bancos de dados no mesmo lugar. E aí, dentro desses bancos de dados, existe um banco de dados chamado Ligand Perturbation from Gel Up, que fala de proteínas que estão up-reguladas em diversos tipos de tratamento. E a gente tem o Ligand Perturbation from Gel Down, que fala sobre diferentes genes, proteínas que estão down-regulados em diversos experimentos. E aí a gente jogou a nossa lista de proteínas lá que estavam diferencialmente expressas e a gente viu qual que tipo de resultado que eles iam nos entregar. O que a gente pode observar é que as nossas proteínas que estavam up-reguladas, elas também estavam reguladas em diversos estudos que tinham feito algum tipo de tratamento hormonal. E quais eram esses tratamentos? Então a gente tem a lista dos 10 mais enriquecidos aqui, e o que a gente pode observar é que todos eles, ou quase todos eles, estão relacionados ou a testosterona, como o nosso primeiro, que é o que mais foi relacionado, ou todos relacionados a estrógeno. Então a gente tem estradiol, 17-beta-estradiol, estradiol, estradiol, muito estradiol. O que significa que as nossas proteínas que estão alteradas também estão alteradas nesses estudos que trataram os animais com estradiol. O que mostra que essas proteínas são reguladas por estrógeno. Então, se o nosso estrógeno, como a gente viu no outro estudo, está alterado nesses animais, muito possivelmente essas proteínas são reguladas por estrógeno. Mas será que só as up-reguladas são assim? A gente foi olhar para as down-reguladas. Então, as nossas proteínas down-reguladas e que tipo de termos elas estão enriquecendo? E, novamente, elas enriqueceram quase que só estudos que fizeram tratamento com estrógeno, que mostra que todas as nossas proteínas, ou quase todas que estão alteradas, têm algum tipo de modulação feita pelo estrógeno. Aqui a gente tem, né, novas análises aqui, uma análise, uma validação. A gente usou The Human Protein Atlas, que é uma ferramenta grátis e extremamente importante de utilizar. Há pouco tempo eu dei um curso sobre ela. Assim, eu encorajo a todos, né, que fazem estudos experimentais, que faz imunohistoquímica, que faz Western blotting, que estuda alguma proteína específica, antes de fazer qualquer estudo, antes de prosseguir com a sua pesquisa, perde alguns dias utilizando e estudando o The Human Protein Atlas. A quantidade de informações que a gente tem lá e as possibilidades de estudos que a gente pode usar lá são enormes, gigantes. E a gente usou, né, algumas das proteínas que estavam up-reguladas e a gente foi lá, viu que já tinha imunohistoquímicas realizadas para calreticulina, estonas, P4HB e PDIA6. E em pacientes com câncer de próstata, a gente pode validar algumas dessas proteínas que também estavam alteradas nos pacientes com câncer de próstata e nas nossas amostras. Aqui a gente tem uma outra validação com um banco de dados de camundongos, onde a gente fez a comparação das nossas proteínas com genes que estavam alterados nesses estudos. E aí, nesse estudo com camundongos, a gente tinha 3 diferentes níveis de câncer. A gente tinha o PIN, um câncer médio e um câncer avançado. E aí, nesse heatmap, a gente pode ver que o câncer avançado está mais vermelho, mais marcado aqui. O que mostra que as proteínas que estão alteradas no nosso estudo estão mais relacionadas com o câncer avançado. Mas não só com o câncer avançado, com vários diferentes estágios do câncer, principalmente o câncer avançado. E aí a gente foi por string, ver dentro dessas proteínas quais clusters nós tínhamos, e aí, dentre as 12 idades, a gente conseguiu separar aqui 5 clusters diferentes de proteína, onde a gente tem tireoredoxina e peroxiredoxina, proteínas que fazem reciclagem de enzimas antioxidantes, algumas de ESTPs, que são enzimas antioxidantes, algumas RABs, que são proteínas bastante importantes para o tráfego de vesícula intracelular, e que elas são extremamente importantes para o desenvolvimento do câncer de diversos cânceres, inclusive o de próstata, e aí o cluster de estonas e um cluster que a gente usou como bastante importante, que tem a calreticulina e o P4HB e PDIA6. São células que estão relacionadas com
influxo de cálcio e com elas estão normalmente muito expressas quando a maquinaria do retículo endoplasmático rugoso está muito acelerada. Então a gente acabou utilizando para a validação final desse artigo a calreticulina. Então a gente foi, né, voltou para os nossos tecidos, para os nossos animais. A gente fez uma imunistoquímica para a calreticulina. Eu sei que parece bastante fraquinho aqui, mas dá para observar que a gente teve uma marcação um pouco mais intensa nos animais restritos quando comparado ao controle. E na região do tumor, a gente pode observar essa reação bem mais intensa quando comparado a uma região normal dos animais. Além disso, a gente também fez um PCR, o RT-PCR, para ver a expressão, né, da calreticulina, tanto nos animais de 21 dias, como nos animais de 540 dias. Então, essa proteína, que é bastante importante, né, para mostrar alta atividade celular, e quando a gente tem alta atividade celular, produção aumentada de proteínas, isso pode desencadear um processo chamado estresse de retículo. Então, o retículo endoplasmático fica sobrecarregado, começa a produzir muitas proteínas, e aí, quando se faz muita coisa ao mesmo tempo, acaba ocorrendo mais erros. Essas proteínas podem ter diversos problemas, né, da sua conformação quaternária, e aí elas têm que ser recicladas. Isso pode alterar o fenótipo celular, levando ela à morte ou levando ela a ser alterada e talvez se tornar uma célula tumoral. Então, finalizando isso aqui, então, essa parte da proteômica, então a gente viu que a exposição materna pobre a proteínas, ela desregula vias moleculares envolvidas no desenvolvimento da próstata no início da vida e que podem atuar como fator de risco na carcinogênese da próstata com envelhecimento. As vias de sinalização de estrogênica, funções de retículo endoplasmático relacionadas à desintoxicação, metabolismo energético e sensores moleculares de dobramentos proteicos e homeostase do cálcio, além da estona e da família da RAS, parece estar envolvido nesse processo. E assim, o conhecimento desses fatores pode suscitar discussões sobre o papel da alimentação materna como uma política pública favorável à prevenção de doenças crônicas ao longo da vida. Aí, tendo descoberto tudo isso, a gente pensou, a gente precisa dar mais um passo dentro desses estudos. Para isso, a gente foi para novas análises ômicas. Então, a gente foi para restrição proteica materna, carcinogênese prostáticas, abordagens integrativas baseadas em análises ômicas. Então, aqui a gente foi atrás do transcriptoma, do microRNoma e juntar com esses dados de proteoma que a gente já tinha adquirido. Isso surgiu mais um artigo, que foi o papel das redes do microRNA 18A5P na carcinogênese da próstata induzida por dieta materna pobre em proteínas em ratos descendentes mais velhos. Uma abordagem DORD. Esse foi o artigo que a gente publicou sobre todos esses dados. Então, novamente, o que a gente fez? Novamente pegamos animais de 540 dias, grupo controle, grupo GLLP, grupo que foi tratado com dieta hiperproteica durante a gestação e lactação. Novamente extraímos a próstata ventral, só que agora submetemos esses animais à análise de microRNoma e transcriptoma. Então, microRNomas são pequenos RNAs que regulam a transcrição, e os transcritos, né, que são as RNAs mensageiros, são quem vai fazer a transcrição das proteínas. Para isso, a gente mandou as nossas amostras para a Macrogen, lá eles fizeram o nosso sequenciamento e nos enviaram os dados para a gente trabalhar. Então, a gente teve, né, os nossos microRNAs, que são pequenos RNAs de até 22 nucleotídeos, eles são evolutivamente conservados e eles reprimem a expressão gênica em nível pós-transcricional. Aqui a gente fez a filtragem dos dados, então parece assim, essa tabela aqui, nossa, mas é só uma tabela de Excel? Foi tão difícil tê-la assim? Foi um pouco. Como a pessoa que me apresentou disse que eu fui fazer parte do meu pós-doc na Itália, eu fiquei lá 6 meses analisando os dados para trazer essa tabela aqui. Então não é tão pouco assim. Então a gente tem os dados de diferencial de expressão dos nossos microRNAs, e aí a gente chegou numa tabela com 5
microRNAs diferencialmente expressos. Então, a gente tem aqui o 18,5A, o 18,5A, o 133, 2345, 466 e o 3064. Todos esses microRNAs estão alterados nos nossos animais. Então, para que a gente possa utilizar esses animais, a gente fez um PCR para validar a expressão deles. Então, a gente viu que a maior parte, todos eles validaram, menos 133. Então, a partir daí, a gente só trabalhou com 4 microRNAs. Aqui a gente fez a predição de alvos. Então, o que significa predição de alvos? A gente tem um microRNA, e aí ele pode se ligar ou não a um RNA mensageiro pela complementariedade dos pares de base. Então, existem ferramentas de bioinformática que a gente coloca o nosso microRNA e ele faz uma predição de todos os possíveis microRNAs que eles podem se ligar. E aqui a gente tem a lista, né, de todos os genes dos RNAs mensageiros e cada um dos RNAs, dos microRNAs podem se ligar. E aí a gente acabou optando por estudar mais a fundo o microRNA 18A5P, porque tanto em ratos como em humanos, eles têm exatamente a mesma sequência. Ou seja, esse é um microRNA bastante conservado entre as espécies. Então, para a gente conseguir fazer um estudo translacional e usar os nossos dados também em humanos, comparar nossos dados com humanos, foi importante a gente estudar esse microRNA, porque ele tem a função parecida nos dois, tanto rato como humanos, e a sequência é exatamente a mesma. E por que também ele foi importante, né? Esse microRNA 18A, ele está super expresso normalmente em câncer humano. E aqui, ó, bastante importante, quando a gente pode dizer lá nesse segundo gráfico aqui, a gente tem uma fração da expressão do microRNA 18A em diferentes frações da população. Então, a gente tem em caucasianos e homens afro-americanos. Uma grande expressão desse microRNA 18A. E o que implica, né? Acabei não falando disso no começo, mas o que implica homens afro-americanos terem mais a expressão desse microRNA? A gente já sabe que homem afro-americano tem maior incidência de câncer de próstata. E existem várias possibilidades do porquê isso ocorre. Pode ser só uma herança genética, que tem uma predisposição maior para desenvolver câncer de próstata, mas tem também a ideia de que normalmente as mães afro-americanas têm naturalmente mais estrógeno circulante. E isso pode impactar ou não no desenvolvimento dessa próstata exposta a mais estrógenos. Existem diversos estudos que mostram populações onde as mães têm mais estrógeno circulante, existe uma maior incidência de câncer de próstata na prole adulta. Então, isso pode ter uma relação. Então, esse também foi um dos motivos pelos quais a gente usou esse microRNA, pois ele está mais expresso em homens afro-americanos. E já tem toda essa relação com o estrógeno. E aqui a gente fez uma análise de enriquecimento, como eu mostrei no outro estudo, bastante parecida. Então aqui a gente tem as vias relacionadas aos genes, né, mais expressos e aos genes menos expressos. E aqui, nos mais expressos, a gente novamente achou várias vias relacionadas a estrógeno, mostrando que o estrógeno aqui tem um papel bastante importante nessas alterações. Então a gente tem metilação de DNA, mas basicamente a gente tem alterações teciduais e estrógeno orquestrando todas as alterações. Novamente a gente tem proteínas processadas no retículo endoplasmático, como a gente viu no outro estudo, e aqui entre as proteínas menos, né, os termos relacionados às proteínas não reguladas, a gente tem de novo junções celulares aqui e função celular. Então, que mostra menor atividade normal do tecido, menor junção celular entre as células, o que também remete a esse menor crescimento, menor desenvolvimento da glândula.
E aí a gente também fez a caracterização funcional, né, desse microRNA 18A em células prostáticas humanas. Então, nós utilizamos uma célula benigna, chamada de PNT2. Então, a gente fez um tratamento com um microRNA mimético. E aí a gente fez a validação do microRNA, a validação dos alvos preditos, um ensaio de viabilidade por MTT e fizemos um ensaio de cicatrização, que é um Wood-Rim. Pessoal, se vocês escutarem barulhinho de fundo aqui, é que eles estão fazendo uma inspeção aqui no laboratório, mas eu acho que não vai atrapalhar a gente. Então a gente fez, né, a expressão do microRNA quando a gente mimetizava ele. Então, obviamente, a gente viu que o experimento deu certo, visto que quando a gente mimetizava, aumentou a expressão do microRNA, e mostrando que quando a gente faz a mimetização, a ferida aqui, né, se fecha de maneira mais demorada, mostrando que a mimetização do microRNA 18A inibe as células de migrarem, de crescerem mais rapidamente. Mostrando que, lembrando que o microRNA 18A está down regulado, está menos expresso nas nossas amostras. Aqui a gente tem, né, os ensaios da P4HB, então nos nossos animais ela está aumentada, a P4HB é uma outra proteína que a gente usou para validação, ela também está relacionada com o estresse retículo, então a gente pode observar que nos nossos animais ela está aumentada no master blot, e aqui quando a gente mimetiza o microRNA 18A, ela acaba diminuindo a sua expressão. Então, nos nossos animais ela está diminuída e o microRNA diminui a expressão dela, mostrando que esse microRNA pode ser sim responsável pela diminuição e pelo controle da expressão dessa proteína. Além disso, a gente tem os receptores de estrógeno aqui, então a gente pode ver que o receptor de estrógeno está aumentado nas nossas amostras. E aí, que é muito legal, quando a gente mimetiza o microRNA 18A, a gente tem uma menor expressão, tanto do receptor de andrógeno 1 como do receptor de andrógeno 2, mostrando que esse microRNA também tem um papel importante na diminuição da expressão do receptor de andrógeno, mostrando que ele tem uma íntima relação com o receptor de estrógeno, consequentemente com os estrógenos. Aqui a gente tem só mais um passo de validação, que a gente foi novamente para o D1 Protein Atlas, viu, né, que a expressão da P4HB nos animais, nos pacientes com câncer de próstata, não é tão alta, e na região de câncer a gente tem uma expressão bastante alta dessa proteína, como a gente pode observar aqui. Aqui, só para finalizar, aqui novamente mostrando, a gente tem a nossa próstata normal e o tumor, né, que foi desenvolvido nesses animais. Então, concluindo aqui, então, nós fornecemos novas evidências sobre a potencial participação da rede, né, do microRNA 18A e o seu alvo, a P4HB, além da modulação de receptores de hidrógeno mediante a carcinogênese da próstata em ratas desnutridas maternalmente. O conhecimento dessas condições podem ajudar a elucidar os mecanismos moleculares envolvidos nas origens evolutivas do câncer de próstata e auxiliar na discussão de políticas públicas de prevenção de doenças crônicas ao longo da vida em relação ao DORD. Só uma mensagem para vocês levarem para casa. Então, esses dados, né, destacaram um papel relevante dos períodos intrauterino e neonatal para a saúde da prole. E esse microambiente desregulado, promovido pela dieta pobre em proteínas, pode ser considerado um importante fator de risco para o câncer de próstata de crescimento lento desse modelo roedor. Então, gostaria de agradecer ao simpósio pelo convite, ao Instituto, à FAPESP pelo financiamento, à Universidade de Trento por ter me obrigado por um tempo para realizar a pesquisa, ao FocChase que paga hoje meu salário, que é importante, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, estou totalmente disponível no e-mail, podem escrever. Se tiverem dúvidas sobre qualquer coisa, sobre DORAD, sobre análise de bioinformática, sobre carreira, quero fazer um pós-doutorado no exterior. Acho que agora tem
um pouquinho de experiência para falar sobre isso, então estou sempre aberto para ajudar. E se alguém um dia vir passear aqui na Filadélfia, tem um lugarzinho para ficar. Um abraço e novamente obrigado pelo convite. E estou aberto a perguntas. O Pei, é Pei, eu não consigo chamar de Sérgio. Você escuta a gente aqui? Escuta, escuta. Vai embora. Parabéns pela palestra aí, Pei. Acho que é a 10ª vez que eu, Renatinho, tive essa palestra. Nossa, essa palestra já eu estava preparando ela, falei, nossa, o pessoal vai ver de novo essa palestra, mas assim, é um compilado de dados que a gente tem, acho que faz uns 8 anos já que a gente foi compilando esses dados, e ainda tem muita coisa para a gente poder explorar ainda. Não, o bom é que sempre tem coisa nova, né? A gente está acostumado a ver você falar, é sempre bom retomar essas coisas. Então, um abração para você daí, Pei. Abraço a E todos. vou abrir para perguntas aqui. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para o Sérgio? O Pei é o apelido, tá? Não assustem. Ele era pós-doc lá do laboratório. A constância de chamar de Pei, eu, Sofia, isso sempre acontece. E Alguma assim, pergunta, pessoal? Tem uma pergunta aqui, Pei, só um minuto. Oi, Sérgio, parabéns olá, pela palestra. É muito a Fran, obrigado. bem da Débora. Ah, legal. Ô, Sérgio, eu fiquei curiosa se vocês fizeram o peso dos animais com 540 dias, porque eles tiveram restrição de crescimento, né? Eles nasceram restritos. Eu queria saber se eles tiveram um crescimento catch-up. Acabei, né, com um monte de dados, acabei pulando isso, né, mas a gente tem esses dados. O que aconteceu com esses animais? Eu acompanhei eles até 1 ano e meio. O 21 dias, o animal é menor, 40 dias o animal é menor, 90 dias o animal já começa a ficar bem parecido, e com 120 dias eu já não via mais diferença entre eles. Então, entre 21 e 500 e 120, ele teve um crescimento acelerado, para chegar ao mesmo peso do animal controle. Em que momento, em quais dias foi esse maior crescimento, se ele se alimentou mais, eu não tenho exatamente esses dados, mas eu sei que até o dia 120 eles recuperaram totalmente o peso. Entendi. Obrigada, viu? Nada. Mais alguma pergunta? Não? Ô, Pé, acho que é isso então. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. A gente está sempre conversando aí, né?